especial porque aqui é uma visita internacional. Tony Volpon, nosso colunista, está aqui em São Paulo, nos estúdios da Paulista. Tony, que bom dia para tê-lo aqui. O que você achou do CPI? O que você achou do CPI? A inflação, de fato, está se alastrando para outros preços da economia americana? Boa tarde. Boa tarde. De uma certa maneira, era totalmente esperado, né? E, independentemente de ter superado um pouco a expectativa dos economistas, a gente sabe simplesmente, eu moro nos Estados Unidos, indo botar gasolina no meu carro, quanto isso está impactando a inflação. Eu ainda acho que vai depender muito dessa questão de quando a guerra acaba e quando você começa a normalizar a oferta de petróleo, né? A gente sabe que os estoques estão caindo rapidamente, né? Então, portanto, a gente vai passar pelo bom período onde até normalizando a oferta, você vai ter que repreencher esses estoques. Esses estoques vão ter que voltar a ter algum nível normal. Então, a gente vai ter um período de alta de preços do petróleo, talvez não tão alto como a gente está vendo nesse momento, por um bom período. Então, é um choque de oferta que vai se alastrar no tempo. Então, realmente não permite, isso vai ser o grande debate do mercado, com a chegada do Warsh no Fed, como que ele vai lidar com isso, porque obviamente ele está chegando lá com alguma expectativa de corte de juros que estava sendo precificado pelo mercado antes desse número. Só agora é que o mercado está começando a recuar. E olhando do ponto de vista da transmissão da pressão inflacionária, da energia sobre os demais preços da economia, quanto mais o preço do petróleo permanecer nesse patamar que a gente tem observado, na casa dos $100, dá para dizer que essa contaminação dos preços na economia fica mais profunda e mais difícil de ser retomada? Com certeza, com certeza, Porque se fosse um choque muito momentâneo, se tivesse subido um mês aí caído, aí pode basicamente ser ignorado. Mas na medida que sobe e fica, todos os preços relativos em função desse choque primário tem que se ajustar a isso. Então você tem realmente como você disse, é quase uma contaminação, Então, eu espero, por exemplo, que o núcleo, que a gente viu que foi 0,4, ele vai permanecer nesse patamar por um bom tempo, Aí tem uma questão do que o Fed faria. O Fed ainda acredita que existe, que a política monetária nesse momento ainda é restritiva, de alguma maneira. Então, portanto, por isso que o Fed não tem relutado a realmente começar a sinalizar qualquer perspectiva de alta de juros, Mas vai depender um pouquinho do como que o comitê vai interpretar exatamente essa questão da durabilidade desse choque e o fato que a economia americana, e aí tem todo um outro debate sobre isso, a economia americana está indo bem, muito concentrada ainda na temática da inteligência artificial, mas a gente está vendo níveis de investimento na economia americana muito mais alto que nos últimos anos. Então não dá para dizer, como alguém poderia argumentar, que de repente o Fed não tem que fazer nada em função do fato que a economia está muito fraca, e que a atividade fraca seria forçaria a convergência de inflação à meta ao longo do tempo, Então, eu acho assim, para falar a verdade, o Fed deveria estar pensando em aumentar juros nesse momento. Só que eu acho que a função de reação do Fed, em função com a entrada do Warsh e todo o cenário político que a gente vive nos Estados Unidos, torna isso mais ou menos impossível, pelo menos nesse momento. Então, pode ser uma situação onde realmente a inflação vai ter que piorar muito mais. Eu não acho que vai piorar tanto como piorou em 2022, que chegou a quase 8%. Mas se você vê o headline da inflação ir para 4%, 5%, o que o Fed faz? Do ponto de vista econômico, os modelos conseguem prever o impacto de momentos em que há aumento da formação bruta de capital fixo, o impacto disso na demanda e na oferta da economia. Mas a gente está observando agora, Tony, um momento curioso porque é um investimento que nunca havia sido feito antes, que é uma tecnologia absolutamente nova e que não se sabe ao certo o impacto disso na demanda. Sim e não, porque o que está realmente movimentando é impacto, as pessoas estão construindo as coisas. Então é real. É data center, Sim. Então, por exemplo, estava até vendo um gráfico, a Microsoft hoje, a Microsoft sempre foi uma empresa de software,
né? Você tem um certo custo fixo para criar aquele software, aí o custo marginal de você vender aquela cópia a mais é zero. Então, é sempre uma empresa que tinha um cash flow muito alto. Hoje não. Hoje todo o cash flow dela está indo em fazer esses data centers, comprar chips, esse tipo de investimento real. Então, você está tendo uma profunda mudança no mercado acionário e na economia americana, que empresas que eram antes virtuais, literalmente, agora são empresas capital heavy, né? Porque estão investindo em coisas tangíveis, né? Realmente... Isso é interessantíssimo, né? Realmente é um data center com chips lá dentro. Tem aço, tem cabos, exatamente. Tem coisas. Então, ele tem um efeito de demanda que se alastra. Né? Porque, como você disse, o cara está comprando concreto, o cara está comprando aço, o cara obviamente está comprando um montão de chips que ajuda a NVIDIA, por exemplo, né? Mas tem uma economia, tem uma coisa real, né? Então, isso está sustentando a economia. Acho que foi uma das razões, sempre foi uma interpretação, a razão pelo qual não ocorreu uma recessão em 22, 23 em função daquele aumento de juros, é porque essa temática já estava acontecendo. Né? O AI já estava apoiando a economia, agora acelerou muito. Né? O nível de investimento que a gente está vendo é quase $1 trilhão por ano. Né? $1 trilhão de investimento é bastante dinheiro até para a economia americana. Então esse é o problema do Fed. O Fed não consegue, seriamente argumentar né, que a economia está desacelerando, portanto eu não tenho que fazer nada. Né? E por isso que eu acho que vai ser alguns meses difícil, tanto para o Fed realmente reagir a isso, né, e potencialmente... Isso eu estou pressupondo se a guerra continua, fica nessa... Sim, claro, né, claro. Né, que não tem um final feliz amanhã por alguma razão. Né? O Xi resolve tudo, né, em Beijing. Mas assim, se isso continuar e se alastrar, e você tem essa questão que, na medida que os estoques estão sendo utilizados, o preço do petróleo vai permanecer alto até com o fim da guerra, eu acho que o Fed vai ter um problema de credibilidade, né? Que pode começar a impactar expectativas de inflação, etc, etc. Né? E, infelizmente, a gente vai ter esse mesmo problema aqui no Brasil, porque eu acho que a gente já está vendo a inflação subir, estamos vendo as projeções do próprio Banco Central superarem os patamares dos últimos meses, né, das últimas reuniões, né, e temos e temos uma temática igual, porque alta de petróleo para o Brasil é bom. Então, não dá para dizer que isso é um choque recessivo. Isso é um choque de oferta na inflação, mas ele não é aquele choque de oferta. Normalmente, choque de oferta aumenta a inflação e derruba a atividade. Esse está aumentando a inflação e aumentando a atividade, Sim. No caso brasileiro. Então, o Banco Central, que está nessa toada, tentando argumentar que não, o hiato do produto já está mais neutro, etc. e tal, na verdade, não. Né? Independentemente do fato que a gente tem a única companhia de petróleo no mundo que perde dinheiro quando o petróleo sobe, que é outra temática, mas do ponto de vista da atividade, de dinheiro que está entrando das contas externas, é algo positivo. Razão pela qual, por exemplo, o câmbio tem apreciado. E a gente sabe, historicamente, no Brasil, quando o câmbio aprecia, a atividade econômica aumenta. Né? Isso é uma regularidade empírica bem conhecida. Então, o nosso BC também vai ter o mesmo problema de ficar explicando como você está cortando os juros. Né? Porque, na verdade, ao meu ver, o Fed está abandonando a meta. O Fed está dizendo o seguinte, inflação de 3% está ok. Tá? As far as the eyes can see, né? Como dizem os americanos. Eu acho que o nosso BC está fazendo a mesma coisa. E, Tony, nos últimos dias, muito rapidamente, a gente teve ontem, né, a gente viu duas notícias ali no CBS, o Trump dizendo que pode cortar impostos da gasolina e também a história de abrir o mercado de alimentos para mais importações. Dá certo esse tipo de medida? Um pouquinho, né? Tudo na margem, tá? Então vai importar um pouquinho de carne, né? O preço da gasolina cai um pouquinho, mas não tem muito o que fazer. Né? E a verdade também é que nenhum país tem muito espaço fiscal para fazer grandes coisas. Né? Nem os europeus, nem os americanos, porque ninguém ajustou suas contas pós-Covid. Todo mundo fica na mesma. Né? Hoje os Estados Unidos têm um déficit fiscal, né, que é mais ou menos igual ao déficit fiscal que ele tinha na Segunda Guerra Mundial. Né, em termos de tamanho. Então, assim, não teve ajuste fiscal nenhum, então a gente está... Isso também é um risco que eu acho que não está sendo precificado adequadamente. A gente está entrando num tipo de potencial crise sem espaço fiscal nenhum, porque a gente torrou um montão de espaço fiscal em 2008, aí fez ajustes, tá? Mas em 2020 fizemos, né, torramos muito e não fizemos nenhum ajuste. Né? O Brasil é até diferente nessa conta, para dizer a verdade, que houve um ajuste no Brasil, né, que posteriormente foi
revertido pelo governo Lula. Mas, assim, esse é o grande problema. Não tem colchão fiscal para enfrentar uma crise mais grave. O mercado, né, eu acho ainda muito influenciado pelo otimismo com a inteligência artificial, não quer precificar esses riscos. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. E que bom que a gente tem Tony Volpon para nos ajudar a observar. Você fica até quando no Brasil? Semana que vem. Muito bem. Tony Volpon, obrigado pela visita aqui na Paulista. Beleza. Boa noite. Boa noite.